Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, bom dia. Eu sou a Juliana Schitzenberger, embora pela voz não pareça, porque graças a esse nosso clima de Curitiba, estou com todas as ites possíveis e imagináveis. Quem é curitibano sabe bem como é isso. Estamos aqui para mais um Rotine-se, começando o mês de maio, super, focado em trabalho, porque, afinal de contas, a gente começa o mês comemorando o Dia do Trabalhador, então nada mais interessante do que a gente trazer esse assunto para falar com vocês aqui, e algumas dicas de organização, vamos trazer algumas pessoas especiais sobre os seus métodos de trabalho, seus formatos, e hoje a gente traz a nossa primeira convidada, que eu chamo a Valéria para cá, para ela poder me ajudar, porque eu daqui a pouco vou ficar sem voz aqui. Hoje eu vou ser praticamente uma presença só dando oi aqui no podcast. Vem para cá, Val. Bom dia, gente, bom dia. Eu sou Val Pires, continuo esse papo aqui com vocês. E nossa Ju aí tá com essa garganta dodói, mas vamos lá, não vamos deixar de bater esse papo que é tão agradável para nós. E hoje a gente traz aqui a Franciele Luz, que eu tive o prazer de conhecer numa imersão surreal que eu participei, e que ela é coach de carreiras. Fran, bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Eu confesso para vocês assim que eu estou muito feliz, mas muito feliz por começar esse mês de maio falando sobre trabalho, sobre transição de carreira, porque além de eu trabalhar com isso, eu vivi na pele o desafio que é fazer uma transição de carreira. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina, Fran, para nós é um prazer. Eu tive um pouco de contato ali com você e já vi um grande potencial aí para conseguir trazer um pouco de informação, né? E a gente sempre fala que o nosso propósito é trazer um pouco de paz e tranquilidade, né? Para que as pessoas consigam passar por algumas dificuldades, né? E a gente fala de trabalho, né? Ai, tem o meu trabalho. As pessoas trouxeram uma carga tão pesada para isso, né? E não precisa ser, né? Mas como identificar se esse momento que a gente está, ai, que saco, eu tenho que trabalhar, se ele é um problema seu, ele é um problema do trabalho, é um problema da função que você exerce. Existe um mapa aí, né, para se analisar, né, Fran? É a primeira informação que até quero trazer para vocês e todos que vão assistir é que 63% dos problemas de um ambiente de trabalho estão relacionados com problemas de relacionamento. Então, será realmente que você precisa fazer uma transição de carreira ou você precisa aprender a se comunicar, a ouvir, a falar? Será que você está no ambiente certo de acordo com a tua personalidade? Afinal de contas, eu digo que nós somos seres muito, mas muito especiais, com muitas habilidades, com muitos dons, com muitos talentos, mas também com defeitos. Ai, Fran, é feio falar defeitos. Tá, então vamos melhorar a comunicação. Pontos a desenvolver, tá? O vulgo defeito. Então, talvez você tenha algo. Ah, e outra coisa, falando sobre defeito, eu falo o seguinte: jacaré morre jacaré, gente. As pessoas acham que porque elas vão passar por um processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, elas vão mudar. Gente, não muda. Você vai continuar sendo você. Como seria você tendo assim, ó, orgulho, prazer e ser quem você nasceu para ser? Foi isso que fez eu, Franciele, fazer uma transição de carreira. Quando eu decidi, na verdade, a decisão ela veio, ela já estava sendo formada, mas quando eu falei, deu, Franciele, o direito não faz sentido para você, será por que que eu cheguei nesse ponto? Porque eu passei a olhar para mim. E uma coisa que eu falo, Valéria, você acredita que as pessoas têm medo de olharem para si?
Ah, mas tem. A gente já falou muito disso aqui. Ah, Que o já? o autoconhecimento, ele dói, ele machuca, ele cutuca as feridas. Isso que eu É, ia falar, que a gente voltou, parece que a gente sempre combina de voltar na mesma tecla. Se autoconhecer é o maior desafio e eu acho que é onde pega realmente para qualquer um, porque a gente tem que reconhecer os nossos defeitos, a gente tem que reconhecer os nossos problemas, que é super fácil você estar num lugar onde você trabalha com outras pessoas e pôr defeito no outro, né? E não achar que aquilo é teu também, né? E exato. muitas vezes é o tal defeito do espelho, né? Porque aquilo que você não gosta no outro, na verdade, você está fazendo aquilo, né? Você faz igual ou pior, né? Você é uma edição revista e melhorada daquilo que você não gosta do outro. Então, eu acho que esse enfrentamento é muito complexo, porque muita gente, e às vezes daí você vê essas pessoas que falam que fazem transição de carreira, que ficam pipocando em 1 milhão de carreiras e não se acham em lugar nenhum. Aí, na verdade, é porque a pessoa também não sabe, não se conheceu, né? Ju, e você falou um ponto muito interessante, o tal pipocando de carreira em carreira. Normalmente, quando nós nos sentimos culpados de um determinado assunto, nossa, eu larguei o meu trabalho, eu decidi mudar de empresa ou decidi mudar de profissão, só que eu não estava convicto disso. Pode vir o sentimento da culpa. E toda pessoa que se sente culpada, ela se sente inadequada, ela se sente incapaz, ela se sente incompetente. E todo incompetente vai se sentir não merecedor. E o não merecedor, ele se auto-sabota. Então, muitas vezes a pessoa fica pulando de galho em galho, não é porque ela não está gostando, ela não está se achando. Ela está com um sentimento tão grande de culpa. Então, ela precisa aprender o quê? A se perdoar. E quando a Valéria, né, como é que se chama? Ela me apresentou como coach de carreira. Talvez as pessoas nem saibam o que é coach de carreira, porque hoje em dia são tantas profissões diferentes. Eu tenho 40 anos e a minha época era ou eu faço jornalismo, faço direito, faço medicina ou engenharia. Ou contabilidade também era algo que, né, já se via assim com bons olhos. E hoje em dia são tantas profissões. E o que que acontece? Algo que é novo, muitas pessoas rejeitam. Muitas pessoas não querem olhar para aquela profissão. E eu diria que um coach de carreira nada mais é do que uma pessoa que vai te treinar para o primeiro passo, o autoconhecimento. Então, eu conheço pessoas que vieram fazer o processo comigo. Gente, já aviso para vocês, fazer transição de carreira não é fácil. E tem que ter muita coragem. E, por exemplo, se você tem o perfil comportamental da estabilidade, que quer a segurança, a probabilidade que você vai ficar trabalhando insatisfeito, frustrado com a tua profissão e não vai mudar, porque o medo do novo te aprisiona. Então, o que que um coach de carreira faz com você? Primeiro ponto, vai identificar o teu estado atual, vai te ajudar a identificar como está a tua vida, quem é você? Gente, que perguntinha desafiadora. Quem é você? O que você gosta? Qual é o teu hobby? Parece simples, né, Fran? Mas, assim, outro dia eu falei com uma amiga e eu falei, tá, mas, enfim, você precisa olhar para você. Eu falei exatamente isso. Olha para você, onde que tá o que te faz bem, o que você gosta de fazer. E todas as coisas estavam atreladas ao outro ou ao filho, e eu falei, gente, não é aí, né? Como é difícil chegar nesse ponto, né? O que eu gosto de fazer, independente das outras pessoas. E algo também que é muito desafiador, Valéria, nesse processo, é que as pessoas elas têm boa intenção. E até tem uma expressão, né, de boa intenção, o inferno tá cheio. Exato. E o que que acontece? O coach de transição de carreira, ele nunca vai te dar uma opinião. Ele não vai falar qual carreira você deve ir, ou se deve, ou se não deve. Não é a minha função opinar. A minha função é, através de perguntas, de ferramentas, pela neurociência, ajudar as pessoas a reconhecer. Primeiro de tudo, o autoconhecimento. Depois que eu me conheço, até mesmo assim, não é depois, é no processo. Eu tenho que olhar para dentro de mim, identificar o que que eu vi. Eu digo assim, ó, o que que eu vi, ouvi e senti, que me trouxeram experiências positivas, mas também me trouxeram experiências negativas. E experiências negativas produzem
traumas. E quando eu tô com trauma, eu não quero que toque nisso. Então, a tendência do ser humano é o quê? Se defender. E como que nós nos defendemos? Com a arrogância, com a prepotência, falando que a gente sabe tudo, Orgulho. colocando máscaras. Até eu tenho uma mentoria, não tá aqui no momento, mas peraí, gente, peraí que eu acho que vale a pena fazer essa brincadeira com vocês, tá? Ó, eu falo o seguinte, ó, o que que vai acontecendo ao longo da vida, tá? Você é incapaz, você não consegue, você não é bom o suficiente. Nossa, você fala demais. Nossa, você é muito quieto. Nossa, como você é lerdo. E aqui, ó, eu parei de enxergar. Eu parei de reconhecer quem eu sou verdadeiramente. Então, o que que o processo de transição de carreira vai fazer? Ele vai te ensinar, ó, a tirar os post-its que a vida colocou em você, que você também foi aceitando e você precisa olhar para dentro de você e ser você. Então, isso é o que faz Incrível. um coach de transição de carreira. E além de eu parar e olhar para dentro de mim, perceber, será que é o momento da transição? Será que a solução, né, dos meus problemas é a transição de carreira? Ou é É nesse simplesmente... ponto que eu ia chegar. Será que é a necessidade? Salvo engano, você comentou que teve algum mentor, né? Algum cliente seu que ele chegou à conclusão que não era o caminho. Eu lembro Sim, que você exatamente. comentou. Isso aí já aconteceu várias vezes. Eu tive um caso que ele falou: "Eu não quero mais ficar nessa empresa, não quero, isso não é para mim". E simplesmente ele entendeu que não, isso é para mim. Eu só estou na função errada. Eu preciso ir para a área de, como é que era a área que ele queria trabalhar? O perfil dele é conforme. Então o conforme ele é muito sistemático, detalhista, focado em analisar problemas. Ele foca no que está dando errado. Então, ele quis ir para a área, que agora eu não me recordo o nome da função, mas ele foi todo para a parte de projetos, de planejamento, e ele não quis mais se relacionar com pessoas. Nossa, Fran, ele não gosta de pessoas? Ele gosta, mas ele não tem o perfil da influência e nem da estabilidade. Ele tem o perfil da conformidade. O conforme, ele é técnico. Coloca ele na frente do computador para fazer planilhas e ele vai se dar bem. Então, nós precisamos identificar qual é o meu perfil comportamental. É o dominante, é o influente, é o estável, é o conforme? Como que eu me comunico, como eu tomo decisões, qual é a função que eu devo exercer baseado no meu perfil comportamental. Faz sentido isso para vocês? Totalmente. Faz muito sentido. E sabe uma coisa que você falou agora, Fran? Lá vamos nós com as palavras parecidas e a gente fazer as distinções, né, Fran? Como a gente fez em outros também, né? A Fran trouxe a transição de carreira, então ela pode ser uma transição de função, ela não precisa ser uma transição de carreira radicalmente. Você não precisa deixar de ser, vamos pegar o meu caso, né? Arquiteta para me tornar confeiteira. De repente, dentro da área da arquitetura, eu posso me achar num outro papel que vai ser melhor para mim e que eu vou me sentir completa, né? Vou me sentir bem. Então, quer dizer, existe a transição de carreira e a transição de função. Então, quer dizer, você vê, já é uma coisa que ninguém pensa, todo mundo pensa E a que... outra coisa, e a transição de comunicação. Eu preciso aprender, até mesmo aprender a transicionar quem eu sou. Eu não preciso aceitar o que o outro fala de mim. Será que eu posso identificar quem eu sou? Fran, mas isso não é arrogância? Não, isso é humildade. E humildade é reconhecer que nós somos limitados. Então, eu sei quem eu sou, tanto que uma das habilidades da inteligência emocional é eu entender quais são as minhas potencialidades. Se você não olhar para você e entender naquilo que você é bom e naquilo que você não é, como é que você vai ter a satisfação de exercer a função que você exerce? Eu estou até com o meu relatório aqui, né? Um relatório de inteligências múltiplas. Esse relatório eu utilizo quando realmente é transição de carreira. E olha que interessante, tá? A minha inteligência, vou colocar aqui a mais baixa que eu tenho. A inteligência espacial, aí a arquiteta Ju deve ter altíssima. Olha o meu caso. A minha inteligência espacial, ela é menos de 15%. Gente, ela é muito baixa.
Como que eu, Franciele, iria escolher, por exemplo, arquitetura? Fran, tem possibilidade? Tem. Tudo eu posso desenvolver. A neurociência já comprovou, por meio da neuroplasticidade, que nós podemos aprender algo novo. Então, eu posso me desenvolver em qualquer habilidade. Mas vamos lá. Eu, Franciele, posso me desenvolver naquilo que eu já tenho uma habilidade natural, essência. Como seria se as pessoas, tanto que eu faço a parte da carreira profissional, os adolescentes, eu faço um processo para eles escolherem a sua profissão. Gente, é desafiador escolher uma profissão. Por qual razão? Porque eu não olho para dentro de mim. Por que eu escuto? Vamos lá. Eu super comunicativa, né? Se deixar só eu falo aqui. O que eu escutava lá em casa? Nossa, essa guria não para de falar. Essa guria é muito bocuda. E aí? Juíza. Exatamente. O meu maior dom, ele é o quê? Recriminado. Tá entendendo? Sim. Nossa, essa criança não abre a boca, ela não fala, ela chega nos lugares, ela não cumprimenta. Ela é estável, ela não quer abrir a boca. Deixa ela ficar quieta, tá? Aí eu acho interessante, né, que os pais vão lá cantar parabéns para a criança, fazer a festa de aniversário. Mas será que a criança quer ser o centro das atenções? Se ela for estável e conforme, ela não quer ser vista. Ela quer sair para jantar com os pais, ela tá feliz da vida. Por isso a importância de nós reconhecermos quem nós somos. Faz sentido, gente? Muito sentido. E uma coisa que eu Nossa, queria eu fiquei colocar... super interessada nesses tipos que ela está falando Não, aí. muito bom. Como que a gente pode descobrir isso? Como é que assim, né? Maravilhoso poder contratar uma coach para nos ajudar nisso, né? Mas quem está agora nos ouvindo desesperado e pensando assim, meu Deus, e agora? Será que eu pedi demissão porque eu achei que eu tinha que mudar de carreira? Será que eu fiz o certo? Será que eu realmente tenho que mudar de carreira? Ou será assim alguma coisa assim básica, Fran, que a gente possa olhar Autoanálise, né? uma ferramenta mais simples, assim, só para a gente pensar, assim, porque às vezes a pessoa já teve a coragem de tomar o primeiro passo, que era admitir que não está legal alguma coisa, né? Porque eu acho que a palavra vem de fundo, eu acho que no processo, seja de transição de comunicação, que você falou, né? De transição de função ou transição de carreira, é a coragem de admitir que onde você está não está bom. Eu acho que na hora que porque sem coragem a gente não vai, né? Porque se a gente ficar fingindo que não está vendo, que nem que você estava ali com os post-its no olho, quer dizer, não resolve. Então, como que a gente pode começar isso? Ju, assim, ó, eu adoraria falar para vocês que existe uma pílula mágica. Inclusive, gente, assim, ó, não tem uma receita? Não tem, eu tô gente. anotando aqui, tomando nota. Inclusive, eu vim da área Ai, jurídica. decepcionei agora. Ó, eu vim da área jurídica, tá? Então, lá, né, no mundo do direito, a gente tem que comprovar os fatos, os dados, tal. E quando eu conheci a metodologia que eu trabalho hoje, que é baseado na neurociência, na física quântica, que é o coaching integral sistêmico, até hoje eu sofro muita discriminação, muita recriminação, muito preconceito, pelo seguinte motivo: infelizmente, as pessoas, elas têm a tendência, quando não conhece, de ter um preconceito, porque existe muito profissional cacalhada no mercado. Gente, existe demais, demais. Só que se eu chego para ti e te dou uma pílula mágica, até que eu digo que o coach ostentação, ele vai te dar uma pílula mágica. O coach ostentação vai dizer do dia para noite tudo vai estar resolvido. Gente, adoraria falar isso, porque daí eu ia ter muitos clientes, eu ia ficar bilionária, tá? Mas não é dessa forma. O ser humano, ele é complexo e nós viemos, né, de um aprendizado desde que nós nascemos. Então, se você, por exemplo, ouviu na tua infância que você não faz nada direito, não é numa única sessão que eu vou conseguir te transformar e fazer com que você olhe para dentro de você, que você tenha autoestima, coragem, verdade para falar, opa, quem eu sou é um processo. Adoraria, Ju, adoraria te entregar assim, é isso, faça isso. E tem outra coisa, claro, sim, tem muitos coaches no mercado que são, assim, né, nomeados, que são, assim, muito, o valor de uma sessão é altíssima, mas, assim, busque alguém para te ajudar dentro das tuas condições. Talvez, vou te falar uma coisa, o meu primeiro processo de coach
foi em grupo. Eu não tinha condição de pagar um coach. Sabe o que eu fui? Eu fui atrás de um profissional que ministrava coach em grupo. Agora, gente, antes de entrar com vocês, eu estava conversando com uma cliente que ela fez o processo em grupo comigo e ela falou assim, Fran, quando é que vai abrir uma nova turma? Porque eu quero colocar a minha mãe. Falei, eu não tenho previsão de uma nova turma em grupo, mas se você conseguir no mínimo 5 pessoas, eu abro uma turma em grupo. Fran, você faria isso? Eu digo, para você eu faço. Então, assim, ó, nós precisamos olhar para o ser humano e, Fran, qual é a dica? Sabe assim, o jeitinho brasileiro? Gente, não tem jeitinho brasileiro para você ter alta performance, desenvolvimento humano e conquistar o topo, tá? Fazer um processo de transição de carreira não é fácil, vai te exigir dedicação. Talvez você... já teve caso... Gente, eu adoro jogar banho de água fria, né? Desculpa aí, Ju. Teve casos de pessoas que chegou para mim e falou assim, então você está falando para eu não fazer transição de carreira? Falei, não, eu nunca vou decidir por você. Eu só estou te mostrando que é um planejamento, que é um processo e que talvez não vai ser tão rápido como você queria em 2 meses. Talvez demore 1 ano, ou 2, ou 3. Mas você precisa saber quem você é, aonde você está, quais são os teus valores e aonde você quer chegar. Aí sim você vai trilhar um processo. Ju, E uma coisa, desculpa, Ju, mas eu não tenho a pílula mágica. e uma coisa Não, só mas para a isso que você gente... falou agora foi super bom, né, Val? Porque, quer dizer, falou, o processo vai demorar, não é uma coisa rápida. Não adianta, então, não tem uma fórmula mágica, então, ok, então vamos seguir essas dicas que você já passou várias dicas aí, na verdade, E uma né? coisa Porque interessante para a gente pensar é que existem vários perfis e existe espaço para todo mundo, né? Então, Exatamente. dentro de uma empresa, você tem aquele perfil comercial que ele precisa ser mais persuasivo, ele precisa ser mais comunicativo. Tem o perfil operacional, né? Então, existem milhões de áreas e possibilidades dentro de empresas, instituições, que sim você pode se encaixar, né? Então, assim, voltando lá para o início da nossa conversa, quando a gente diz porque ai que saco, o meu trabalho, isso e aquilo. É analisar esse todo, né? Tá recheado de informação esse episódio, né? A Fran trouxe aí muitos aspectos, e é justamente para olhar para dentro de si. Eu acho que isso mais maduro é muito mais fácil, porque realmente quando a gente está iniciando uma faculdade, seja ali depois do ensino médio, é muito difícil, porque você já não sabe o que é, né? Você está naquele período completamente perdido. Vem falas de terceiros. Isso acaba tumultuando tudo. Mas com mais maturidade, é possível sim você entender aonde você está, mas principalmente ter uma visão clara de onde você quer chegar, para então você trilhar todo o processo. Mas, assim, um coach é importante, apesar de que aquilo que você falou do preconceito se tornou pejorativo, se tornou uma coisa ruim, né? E, na verdade, não. Olha o que vocês têm para propor. Eu falo que é um parceiro de jornada, né? Porque você consegue trazer o dia a dia, aspectos, e realmente não tem receita pronta, cada um é um, cada momento de cada um é um. Então, assim, é só ajudar a olhar com mais clareza, né? Com os métodos e as ferramentas certas para que a pessoa possa fazer assim o que ela quer, né? Isso, e a importância de buscar um profissional certificado, né? Fran, já ouvi falar do coach que vai lá, faz um curso de final de semana e já é coach. Gente, desculpa, ele fez um curso, ele não é. Precisa de treinamento, precisa fazer o TCC, precisa ter horas. Eu tenho mais de 1.300 horas de atendimento individual, fora palestra, treinamentos, atendimentos em grupo, tudo isso. Então, a importância de você também ir atrás. Olha, passa teu currículo para mim, você fez o teu TCC, você tem certificação, tem o diploma, pergunte a tua vida que está em jogo. Hoje em dia, com a internet, as pessoas acham que tudo é simples, fácil e prático e confiam muito em uma simples informação, né? Então, não, olhe para você. Eu tenho uma teoria, tá, gente? Se fosse tão simples como todos falam, todas as pessoas do mundo estariam magras, milionários e casados. Gente, vamos lá, olhe para dentro de você, reconheça. Também não estou dizendo que é o fim do mundo, não é isso. Mas você precisa entender que a vida vai exigir de você humildade para reconhecer quem você é e as limitações que você tem. E diante disso, você se colocar no mercado profissional olhando para você.
Todos nós queremos dinheiro. Gente, é bom demais, né? Ai, gente, tava pesquisando uma bolsa na internet, linda, maravilhosa. Eu falei, vou comprar um dia. Claro que é gostoso, mas muito mais do que ir lá e comprar uma bolsa que vai me deixar feliz por um momento, é a constância, é o dia a dia. Você tá fazendo algo por amor, sabendo que ali tá a tua missão, o teu propósito, os teus dons, talentos e habilidades. Ai, gente, é bom demais. Não Eu já tem vivi, preço, né? eu já vivi os dois lados, tá? Os dois lados. O direito, ele é lindo, ele é maravilhoso, só que eu, Franciele, nasci para transformar a vida das pessoas. Eu falei isso a minha vida inteira. Só que no direito não acontece a transformação da pessoa. Acontece a solução de um problema paliativo. Às vezes dá tudo certo, às vezes, né, um sai ganhando, outro sai perdendo. Como seria se na sua vida você pudesse resolver os seus problemas? Eu criei uma frase quando eu larguei o direito. A solução dos seus problemas está dentro de você. Resolva e viva seu propósito. E talvez isso vai demorar uma semana, um mês, 2 meses. Não se compare. Gente, a comparação vem da nossa maldita infância, né? Opa, deixa eu melhorar a comunicação, né? A comparação, ela é maldita. Ela veio da onde? Da nossa infância. E todas as vezes que nós fomos comparados, nós nos sentimos o quê? Rejeitados, inadequados. O outro é melhor do que eu. Ai, a tua amiguinha é maior do que você. Ai, o cabelo dela é liso e não é cacheado, né? No meu caso aqui. Ai, todo mundo é direito, eu sou a única canhota da sala. Eu sou a única errada, a única estranha. E aí nós queremos, o que todo ser humano deseja? Se sentir pertencente. E se eu não sou pertencente, lá vai, de novo, eu faço o quê? Eu coloco os post-its para eu me adequar ao ambiente. Não, a adaptação ela é importante, mas além da adaptação, eu preciso olhar para dentro de mim e reconhecer quem eu sou. Faz sentido isso para vocês, gente? Nossa, todo sentido. Acho que muita gente se identificou aí e deu um chacoalhão, né? E todo esse processo, quando a gente analisa, é uma mudança drástica de rotina, porque em tudo requer investimento de tempo, investimento em leitura, em qualificação, né? Então, assim, então tá bom, eu sou jornalista e amanhã eu vou virar vendedora, né? Isso. Agora eu vou ser vendedora e não sei. Mas tá, tudo bem. Você vai ser vendedora como? Você já tem essa habilidade? Né? Não, minha comunicação é ótima, eu vendo qualquer coisa que aparecer, tá? Né? Mas o que mais você precisa? Você precisa se qualificar, você precisa fazer um novo networking, você precisa ampliar suas bases. Então, e é isso que às vezes a pessoa tá assim, que saco o meu trabalho, que saco o meu trabalho, mas ela também não tem esse impulso, essa vontade de realmente fazer a mudança acontecer. Porque identificar já é um processo. E fazer acontecer é outro, que também é longo, e não é de hoje para amanhã que você vai ter todo o conhecimento necessário para atuar, muitas vezes, em outra área ou função, né? Ju, eu acho que eu tenho o início da pílula mágica daquela sua pergunta, diante do que a Valéria falou, tá? Só o início, tá, gente? Tem uma frase que eu gosto demais, que na verdade ela é uma pergunta, tá? Como você se sente? Como seria se todos os dias você se perguntasse: como eu estou me sentindo hoje? Por que eu falo isso para vocês? A probabilidade de uma pessoa que está insatisfeita, além dos vícios emocionais, que é algo que tem que ser tratado, curado, sabe? Mas além de todos os vícios emocionais, a pessoa ela não muda, não toma a atitude de fazer algo diferente, aquela história de permanecer na tal zona de conforto, que é um termo muito, muito clássico do coach, né? Essa pessoa ela não toma decisão porque ela não acredita que ela vai conseguir. Ela não acredita nela. Ela se sente o quê? Incapaz. Ela se sente o quê? Às vezes, eu já ouvi tantas vezes isso, eu sou burra, eu não vou conseguir isso. Eu sou um burro. Gente, e eu vou contar para você. E assim, não tem classe social. Eu já atendi gente com doutorado, Então não tem nada, porque a inteligência emocional é a razão e a emoção. E não nos ensina em nenhuma universidade a desenvolver o lado emocional. Então, você pode, tecnicamente, ser o melhor que você for, que você é. Até estava rolando um vídeo na internet, né, não sei se vocês assistiram, não é André Burrão, uma coisa assim. Eu sei que o cara chegou no bar, oi, quanto tempo, tal, você é o fulano Burrão. Vocês assistiram esse vídeo, gente? Não. Não, Olha, uma dica. Incrível, tá?
Ah, eu não sei se é esse o nome, tá? Ah, você é o André Burrão? Ele, sou. Aí o cara, cheio de terno lá, então, eu me formei em engenharia e agora eu vim fazer uma entrevista numa empresa que fabrica aviões. E você, Burrão, como é que você tá? Ah, eu comecei a construir uns móveis, deu certo. Aí eu abri a minha construtora, deu certo, contratei os engenheiros. Aí da construtora agora eu estou construindo aviões. Ele, então será que você que vai me entrevistar? Não, eu não sei essas coisas. Quem vai entrevistar é o meu setor do RH, ou seja, né, um profissional, engenheiro lá do ITA. O vídeo é incrível, gente. E ele não tem desempregado. Será por quê? Qual é a habilidade que está te faltando? Gente, se fosse habilidade técnica, todas as pessoas estariam bem-sucedidas e sairiam da faculdade. Uau! Quantos médicos eu já atendi e não foi para transição de carreira, foi para desenvolver inteligência emocional, para conquistar o pilar financeiro. Porque na medicina, o que eles aprendem? A trabalhar, igual uns loucos. E ganhar dinheiro é errado. Não, gente. Nós precisamos escolher a nossa profissão baseado em dons, talentos, habilidade, para que nós possamos ser felizes e a consequência é o financeiro. E ter orgulho, alegria. Uau! Faturei 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil e tá feliz com isso. Por quê? Porque o meu trabalho transforma vidas e não simplesmente paga a conta. Faz sentido para vocês? Nossa. Mas eu até estava Para pensando muita aqui, gente. você falando o negócio do dinheiro, o dinheiro é uma coisa que é muito condenada, né? É. As pessoas, se você está ganhando bem, porque você está executando um bom trabalho, e não importa qual seja o trabalho, de alguma maneira você está ajudando outras pessoas com o teu trabalho, é mais do que merecido você estar recebendo por aquilo. E a valorização vem através do dinheiro. Infelizmente, não dá para dizer, ninguém vive só de realização, de dizer, eu consegui fazer. É ótimo viver de realizações, né, de pessoais, mas não vai pagar a conta da água, não vai pagar a conta da luz, a gente precisa desse outro contraponto, né? E uma das coisas que o coach de carreira faz é, inclusive, trabalhar a mentalidade financeira. Vamos colocar uma meta? Vamos em busca dessa meta? De que forma? Vamos construir um plano de ação, mas, acima de tudo, trabalhar a mentalidade. Nós precisamos identificar, mais uma vez, o que eu vi, ouvi e senti sobre dinheiro. O que o dinheiro significa na minha vida? Eu atendo uma escola e eu montei um plano de aula que a diretora me pediu para trabalhar as crenças financeiras, crenças são as nossas verdades, aquilo que nós acreditamos, né? O que é o dinheiro? É assim, ó, é um módulo só sobre dinheiro para os adolescentes. Olha que Nossa, que incrível. incrível. Um módulo Básico, né? Se for pensar, né? Como seria diferente para muita gente isso, né? Sabe que você falou agora, me remeteu num negócio, lá vem eu falar da minha infância, da minha vida. Meu pai e minha mãe me matam quando eu chego nessas horas, né? Eu sempre me identifiquei com a parte de arquitetura, assim, sempre. Aí o colégio que eu estudava, quando a gente está na 8ª série, que, né, para definir se, na época, vai fazer curso técnico, vai fazer o normal, o curso normal lá, terceirão, para entrar na faculdade, ou vai fazer magistério, né, essas coisas, faz o tal do teste vocacional, né? Ai, que medo, né? Que assim, Fran, eu tenho 43, então na minha época, né, não existia orientação, não existia um orientador educacional dentro da escola. O máximo que se tinha, e eu ainda estudava em colégio de freira, era a freira que vinha aplicar o teste vocacional, né? Aí, se for analisar, o meu teste vocacional não deu para exatas, e era muito engraçado, porque as matérias que eu ia bem na escola sempre foram todas as que envolviam exatas de alguma maneira, e, assim, apontando como uma possível carreira para eu seguir era o direito. Eu jamais ia conseguir fazer, sabe? Mas hoje, analisando a minha atuação dentro da arquitetura, faz até sentido
ter acontecido esse formato, porque eu sou uma arquiteta que lida muito com a parte de aprovação, com legislação, com documentação, então eu acabei me envolvendo com legislação e lei de uma outra forma, mas dentro da área de trabalho que eu gosto, que é da arquitetura. Então, quer dizer, você vê, juntou as duas coisas. Só que sem uma orientação, eu podia muito bem ter feito direito, odiado direito, e estar trabalhando nisso até hoje. Frustrada Super como frustrada. profissional. E, Exatamente. na E nós verdade, assim, quando eu passei na faculdade, a primeira pergunta que meu pai é engenheiro civil, a primeira pergunta que ele fez foi para mim: você tem certeza que você queria arquitetura? Falei, gente, eu falo isso desde pequena, eu não me via em outra, porque eu vou para os lugares, eu imagino, eu mexo nos lugares na minha cabeça, sempre fui o espacial sempre fez muito parte da minha vida, não me via em outra forma de trabalho. Só que eu me achei dentro de um nicho que trouxe uma coisa que naquele teste vocacional, que eu acho que, né, ele é muito simplista na forma de ser feito, ele apontou um item que talvez tenha tido a porcentagem um pouquinho mais alta ali, que nem nesse que você mostrou aí, e que me levaria talvez para uma carreira que para mim ia ser sofrida, porque talvez por algumas respostas ela me deu essa porcentagem um pouquinho maior, mas em outros níveis eu devia ter um desenvolvimento meio baixo para poder participar disso. Pior seria se tivesse dado medicina, né? Porque medicina eu não posso ver sangue na minha frente, né? Imagina, né? Ju, você falou algo que é muito importante, tanto que quando eu faço o processo de orientação vocacional para o adolescente, são 10 encontros, gente. E olha que interessante, é tão profundo o processo, porque trabalha com autoconhecimento. Você falou sobre essa história da medicina. Chegou um caso para mim de uma moça que queria muito fazer medicina, mas ela chegou para mim e falou assim: ó, eu não vou passar em medicina, eu não vou conseguir. E aí a mãe dela já tinha feito um processo comigo de transição de carreira. Olha que interessante. E a mãe dela chegou e entrou em contato comigo, só que o processo é confidencial, então eu não abro o que acontece no processo. A mãe entrou em contato e falou: olha, eu preciso te contar algumas coisas da minha filha. Falei, deixa comigo, foi muito bom que você contou. Gente, eu fiz uma sessão com uma menina, um adolescente, e o tema da sessão foi rejeição. Tá, eu sou, assim, ó, modesta parte, eu sei as minhas habilidades, mas assim, ó, eu sou muito criativa para criar ferramentas para solucionar o problema. E aí veio do direito, veio do meu raciocínio lógico, e eu criei uma ferramenta com o tema só rejeição. E aí eu falei para ela o seguinte, para minha cliente, digo, ó, é a primeira vez que eu estou aplicando essa ferramenta no processo de orientação vocacional, eu criei hoje à tarde. Se não fizer sentido para você, a gente desconsidera e eu não conto como sessão. Se fizer sentido, a gente conta como sessão. Fui muito verdadeira, gente. É o ser humano, é a vida do ser humano que está em jogo. Terminei a sessão com ela, e aí eu falei, e aí? Fez sentido? Ela, foi a melhor sessão até agora. Eu vou fazer medicina. Eu tava com medo, porque eu fiquei a minha infância inteira me comparando com a minha irmã. A minha irmã é mais nova, é influente, eu sou conforme, e eu queria ser ela, eu não sou ela. Então, assim, gente, é muito esclarecedor completamente, mudou uma vida. Mudou uma vida. Então, assim, tanto da escolha profissional quanto da transição de carreira. Por isso que quando você me perguntou, Ju, eu falei, eu não tenho uma pílula mágica, porque é complexo. Você precisa parar, ter, humildade, gente. Peça ajuda. Eu vou fazer um café aqui em casa para umas amigas e a gente vai falar sobre um tema. O tema que eu vou trazer é peça ajuda. Quantas coisas da nossa vida que a gente não pede ajuda. O pior de ter medo é ter vergonha de falar, eu tô com medo. O pior de se sentir envergonhado é falar, tô com vergonha de falar que eu tô envergonhado. Então, ei, nós somos humanos, nós somos imperfeitos, nós precisamos de ajuda. Peça ajuda para que você obtenha os resultados que você deseja. E para isso, gente, tem que ter humildade. Uau! Para mim, aqui, Ju, foi assim uma cachoeira de boas informações e com certeza vai fazer muita gente pensar e ouvir e assistir novamente isso aqui, hein? Tem muita coisa para anotar. Esse é aquele para a gente assistir uma vez, absorver as coisas, assistir de novo,
anotar algumas e talvez assistir uma terceira, uma quarta vez para poder pegar algumas coisas, para poder entender o caminho que a gente está e tentar traçar, mesmo antes até de sair correndo atrás de um coach, de um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, pedir ajuda para alguém, né? É uma sessão pré, né? Você tem que fazer um planejamento seu, né? Entender. Acho que fazer aquela perguntinha que você falou, talvez passar ali um mês anotando num caderninho como eu me sinto, o que eu fiz de bom hoje, o que eu não fiz ali, o tal do caderno da gratidão, que nem eu digo que eu faço à noite, de repente não é o da gratidão, nesse momento é fazer o caderno da pergunta, né? Se responder ali as questões do dia, o que aconteceu que não foi bom, será que eu consigo melhorar sozinho, será que eu não consigo? Talvez mapear um mês ali, você já consiga notar um pouquinho o que está acontecendo e já vai saber para quem pedir ajuda, porque saber para quem pedir ajuda é importante também, né? Porque nem sempre a gente sabe para quem pedir ajuda. Eu sei que eu preciso de ajuda, mas para quem que eu vou pedir? E a eu não pessoa posso... errada pode te levar para o buraco junto, né? Pode. Né? Gente, tem isso que cada eu ia falar. Tem cada história que vocês não imaginam. Sem saber para quem pedir ajuda, você pode ir por uma situação completamente equivocada e acabar se perdendo mais ainda, né? Aí, em vez de se achar, assim, você some no mundo. Né? Eu digo assim, porque antes de fechar um processo, primeiro eu faço uma sessão estratégica. Mas foi indicação, pode ser do Papa. Eu não fecho um processo sem antes ter uma sessão estratégica para ver se é caso de a pessoa fazer um coach de carreira, um coach para alta performance. Talvez não seja caso de coach, talvez seja caso de ir para psicólogo. E nós precisamos nos colocarmos no nosso lugar, cada um no seu quadrado. E uma coisa que eu acho bem legal falar é assim, você quer algo rápido? Compra um micro-ondas, tá? O micro-ondas vai te solucionar a tua vida. Pronto, vai lá, compra o micro-ondas. E assim, só para vocês terem uma ideia, eu nem tenho micro-ondas em casa, porque para mim a comida fica uma porcaria, tá? Aquecendo no micro-ondas. Então, se você quer ter uma vida, mas assim, uma vida plena, abundante, feliz, eu não tô dizendo que não é sem problemas, tá? Mas que você aprenda a solucionar. Você precisa olhar para dentro de você, reconhecer os seus valores, definir aonde você quer chegar e provavelmente para essa trajetória você vai precisar de um treinador, de um coach, de alguém que te ajude e que tenha muita verdade, coragem e humildade. Não, e com essa fala a gente encerra com um convite, porque Fran, desculpa, mas a gente se apegou. A gente não vai deixar você embora desse jeito. Então, eu queria te convidar, eu e a Ju, para mais um episódio, para a gente falar um pouquinho mais aí da transição de carreira, mas entrando um pouco na sua história, porque sua história também fez com que você se tornasse essa potência, esse mulherão aí de alta performance, com tanto conteúdo, né? Você é uma pessoa super dedicada aos teus clientes, aos teus projetos e o teu propósito, né? Então, a gente quer aproveitar você um pouquinho mais. Tá aceito o convite, vamos se marcar. Combinado. Já vamos programar a próxima conversa, então, porque hoje já veio muitas... você fala que você não tem a pílula mágica, mas acho que nem tem gente que chama de pílula de conhecimento, né? Esses insights que você deu para a gente aqui, acho que tem muita gente que vai sair refletindo, pensando um pouquinho melhor, às vezes até se acalmando, no sentido de que talvez aquela frustração que está sentindo, deixa eu dar uma olhadinha, ver só se eu posso, de repente, me posicionar de uma maneira diferente, as coisas melhoram por aqui, a convivência melhora, né? Então, acho que tem muita coisa que dá para pensar antes de sair correndo e pedindo demissão e querendo fazer, sei lá, um ano sabático e nunca mais voltar para a carreira, né? Como quando a gente fala nisso, a primeira coisa que vem à cabeça é isso, né? A pessoa simplesmente vai largar tudo e vai começar do zero, né? E Fran, deixa eu te pedir para você passar um pouquinho, passar os teus contatos, tua rede, né? Como é que as pessoas acessam aí você, seus conteúdos? Eu posso deixar meu Instagram. Meu Instagram profissional é Eu Sou Fran Luz. E o meu WhatsApp, que daí é direto com a minha equipe, que é o 41, que sou de Curitiba, 999810438. Por esse contato, vocês me encontram a minha equipe, e aí a gente pode começar
um processo de transição de carreira ou simplesmente para você reconhecer quem você é e se potencializar e ser muito feliz. Posso só falar a última coisa? Que eu acho Por que é favor. extremamente Claro. importante, gente. Fiquem atentos, tá? O que vocês querem da vida ou o que vocês precisam. Tem muitas pessoas bloqueando a sua vida porque são focados no que precisam. Eu preciso pagar a conta, eu preciso pagar o colégio, eu preciso. Cuidado, foque naquilo que você quer alcançar. E aquilo que você precisa vai ser consequência, você vai conquistar. Fique atento nisso. Perfeito. Muito, muito, muito obrigada, Fran. Muito Obrigada obrigada, também, Fran. muito obrigada. Muitas beijo, inspirações. Um beijo. Tchau. Para você que nos ouviu até aqui, nos assistiu também, continue nos acompanhando aí pelo Instagram, rotinice.podcast e também nas plataformas aí de podcast e YouTube. E até a próxima.